Então vamos lá, a gente vai falar de diabetes, falando sobre alguns aspectos, começando sobre a reabsorção de glicose que acontece no rim, na região do túbulo contorcido proximal. Essa glicose ela vai ser absorvida pelos cotransportadores SGLT1 e SGLT2, e essa absorção de glicose ela acontece até uma taxa de 180 mg por decilitro no sangue. Você tem uma taxa acima dessa taxa, o rim não vai dar conta de absorver essa glicose renal e acontecerá glicosúria. Vai começar a ter glicose na urina. E a gente tem uma classe de medicamentos que são os inibidores desse cotransportador de sódio e glicose. São os inibidores do SGLT2. Eles bloqueiam esse cotransportador, impedindo assim a reabsorção de glicose para o sangue, gerando a glicosúria. É um grupo de medicamentos que são usados para tratamento do diabetes tipo 2, porém tem alguns efeitos benéficos adicionais no tratamento da insuficiência cardíaca e da doença renal crônica. Os benefícios são: os inibidores vão bloquear esse cotransportador de sódio e glicose, gerando ali uma natriurese e uma glicosúria. Isso acontece lá no tubo contorcido proximal e vai gerar com isso redução de glicemia, né, independente da insulina, uma perda de peso por um efeito calórico negativo, por perda de glicose na urina, e uma diurese osmótica por natriurese associada, que vai levar também a redução da pressão arterial, um controle melhor da pressão arterial. Os benefícios além da diabetes, por consequência disso, vai ser uma cardioproteção, diminuindo a taxa de complicação da insuficiência cardíaca, sendo às vezes indicado essa medicação até para paciente que não tem diabetes, mas que tem uma cardiopatia qualquer. E tem também o efeito de nefroproteção, porque esse medicamento acaba protegendo o rim por reduzir a taxa de hiperfiltração glomerular, diminuindo assim a progressão de uma doença renal. Os medicamentos que a gente tem dessa classe são a empaglifosina, a dapaglifosina, a canaglifosina e a ertuglifosina. Esse medicamento também tem um efeito metabólico anabólico, tá? Um efeito anabólico relacionado à preservação de massa muscular com aumento do metabolismo energético. E ele tem os seus efeitos colaterais, o principal e mais comum é a infecção do trato urinário, pela presença de glicose ali na região genital. Tem um efeito importante também, que é a cetoacidose euglicêmica, que pode gerar uma cetoacidose diabética com níveis normais ou pouco aumentados de glicemia, que é um efeito colateral até potencialmente grave. Pode também aumentar o risco de amputações do paciente diabético, tá? Esse risco aumenta mais ainda quando a gente está falando de membros inferiores, né? Extremidades e membros inferiores, e pacientes que têm associado a ele uma doença vascular periférica ou uma neuropatia diabética. E um desses medicamentos mais importantes que causa esse efeito colateral da amputação é a canaglifosina. Para ele é importantíssimo monitorar esses efeitos adversos e evitar a canaglifosina quando tem esse paciente diabético com doença vascular periférica associada. Então a gente não usa canaglifosina em paciente que tem já uma DAOP notificada, né, devido a esse maior risco de amputação. E evitar também o paciente que tem neuropatia. O estudo que comprovou isso foi o estudo Canvas, mostrando que o paciente que usava canaglifosina tinha esse risco dobrado de amputação. Pode gerar também aumento de risco de fraturas ósseas, a classe de forma geral, tá? Risco de desidratação e hipotensão, pelo esse efeito de poder diminuir a pressão arterial e pelo esse efeito de natriurese. Pode gerar também uma dislipidemia, podendo discretamente aumentar os níveis de LDL. E a gente também tem uma diferença importante entre esses medicamentos para começar o uso de um deles, que é ficar bem atento à taxa de filtração glomerular, para escolher o medicamento mais seguro para o paciente, tá? Principalmente para o paciente que tem doença renal crônica. E o fármaco vai depender da taxa de filtração glomerular. Tem taxas de filtração glomerular mais seguras para cada um. Então, os inibidores eles têm taxas de filtração específicas. A empaglifosina ela precisa de uma taxa de filtração glomerular de 20 ml, né?
ou seja, ela pode ser usada naquele paciente que tem uma doença renal mais avançada, que filtra menos o rim dele, né? Empaglifosina, então, mais seguro. Dapaglifosina também é bem seguro, também podendo ser utilizado em pacientes que têm 25 ml de taxa de filtração glomerular. Pacientes que têm uma doença renal mais avançada, a canaglifosina e a ertuglifosina, elas têm que ser evitadas, têm que ser usadas só naquele paciente que tem uma função renal melhor, tá? Ertuglifosina tem que ter pelo menos 60 ml de taxa de filtração glomerular e a canaglifosina 45, tá? E em relação a essa função renal, todos os inibidores eles podem causar uma taxa inicial da filtração do glomérulo. E esse efeito é transitório e ele vai refletir o início desse medicamento porque ele reduz a hiperfiltração glomerular. É até um efeito esperado. Porém, se essa taxa de filtração glomerular cair muito, além do limite recomendado, você tem que reavaliar, né, se continua ou não com essa medicação ou se muda para algum fármaco mais seguro, como a EMPA ou a dapaglifosina, para evitar que essa doença renal crônica avance. Em relação aos sintomas de hiperglicemia e as suas consequências, a hiperglicemia vai gerar uma diurese osmótica que leva a poliúria, polidipsia, perda de peso, aumenta o consumo de reservas energéticas, tem polifagia e outros sintomas também que podem acontecer: a visão embaçada pela hiperglicemia, fadiga e infecções mais frequentes. Em relação à classificação de diabetes, a gente tem diabetes tipo 1, que acontece entre 5 e 10% dos casos, onde na diabetes tipo 1 a gente tem a destruição autoimune das células beta-pancreáticas, que produzem a insulina, levando a uma deficiência absoluta de insulina. A gente tem os subtipos tipo 1A e 1B. Tipo 1A tem autoanticorpos, né? É autoimune positivo, e tipo 1B é idiopático e não tem anticorpo. E esses anticorpos são o mais comum, né? O anti-GAD, é a antidescarboxilase do ácido glutâmico, que é o mais comum. O anti-ilhota, anti-IA2, que é o anti-tirosina fosfatase. O antitransportador de zinco, que é o anti-ZNT8. E o anti-insulina. No diabetes tipo 2 ele é mais comum, é responsável por 90% dos casos de diabetes. Está associado a uma doença metabólica, caracterizada por resistência à insulina, uma disfunção progressiva da célula beta, obesidade, síndrome metabólica e também, muito importante, fatores genéticos, muito mais relacionado com a genética do que o diabetes tipo 1. Tem o diabetes gestacional, que é aquela diabetes diagnosticada na gravidez, aquela hiperglicemia diagnosticada na gravidez, que aumenta o risco de ter um diabetes tipo 2 do futuro. Tem as diabetes monogênicas, né, que é diabetes, o maior exemplo é a diabetes do tipo MOD, que é a Maturity Onset Diabetes for Young, é a diabetes diagnosticada inicialmente no paciente jovem. É uma mutação genética única que afeta ali a função da célula beta. E ela é causada por uma mutação no único gene, que é dado de forma autossômica dominante. Então, nesse paciente, vai ser um paciente jovem, magro, que vai ter uma história familiar muito forte para diabetes, diferente do diabetes tipo 1, que não tem uma história familiar tão forte. E ele também não vai ter autoanticorpo. E também não vai ter a resistência à insulina, é o que diferencia ele da diabetes de tipo 2. O tratamento pode ser feito com sulfonilureias, ao invés de insulina, eventualmente, tá? E outro tipo de diabetes que a gente tem é o diabetes neonatal, que é aquele diabetes que aparece antes de 6 meses de idade, também devido a mutações genéticas. A gente também tem as pancreatopatias, que é uma classificação de diabetes, que é o diabetes pancreático ou do tipo 3C, diabetes induzida por endocrinopatias ou induzida por remédio. Nas endocrinopatias a gente vai ter o excesso daqueles hormônios que são contrarreguladores da glicemia e da insulina. São os hormônios contrarreguladores da insulina, que vão aumentar a glicemia opondo-se à ação da insulina, que vai ser a adrenalina, que vai estimular gliconeogênese, glicogenólise no fígado, o GH, que vai reduzir a captação pelos tecidos de glicose, ele vai aumentar a resistência à insulina e vai estimular a lipólise. O cortisol, que vai gerar
um aumento importante da glicose sanguínea com gliconeogênese e também vai reduzir essa sensibilidade à insulina. E o glucagon, que é o principal hormônio que gera a hiperglicemia, estimulando ali a liberação de glicose pelo fígado, usando ali as reservas de glicogênio. E a diabetes mellitus, então, ela tem relação com outras doenças endócrinas. Pode ter uma diabetes induzida por outra doença endócrina. E essa hiperglicemia pode estar associada ao hipertiroidismo, onde o excesso dos hormônios tireoidianos também vão levar ao aumento da resistência à insulina e vão acelerar o metabolismo de glicose. Tá? No hipertiroidismo, os hormônios T3 e T4 aumentados vão acelerar o metabolismo e vão com isso impactar o controle glicêmico. Seus efeitos na glicose são aumento de gliconeogênese, aumento de glicogenólise hepática, gerando mais glicose circulante. Vão reduzir também a secreção de insulina pelo pâncreas e aumentar a resistência periférica à insulina. Então, com isso, vai gerar uma hiperglicemia. O hipotiroidismo tem um efeito contrário, tá? Ele vai reduzir o metabolismo de glicose, vai diminuir a glicemia, vai diminuir a absorção intestinal de glicose, vai diminuir a gliconeogênese hepática e vai degradar menos a insulina, vai deixar a insulina mais tempo circulando. E com isso ele tem uma chance de causar hipoglicemia, o hipotiroidismo. No feocromocitoma é um tumor que produz catecolamina, que é um hormônio contrarregulador que também pode levar a hiperglicemia. Na síndrome de Cushing você vai ter cortisol, que vai também aumentar a chance de ter diabetes. Na acromegalia você vai ter aumento de cortisol e no glucagonoma você vai ter aumento de glucagon, que também vai aumentar a chance de ter uma hiperglicemia. A gente tem também as diabetes induzidas por remédio, tá? E os remédios vão causar hiperglicemia de acordo com o efeito que eles causam no metabolismo de glicose. A gente tem os diabetes fármaco-induzidos que podem causar diretamente a hiperglicemia. São aquelas drogas que aumentam a glicemia e que aumentam a resistência à insulina. O maior exemplo que a gente tem são os corticoides, prednisona, dexametasona, hidrocortisona. Eles vão aumentar essa gliconeogênese hepática, reduzir a captação de glicose pelos tecidos, podendo descompensar ou desencadear um quadro de diabetes. Os hormônios tireoidianos, como a gente já tinha visto, os agonistas beta-adrenérgicos, salbutamol, dobutamina e terbutalina, que vão estimular a glicogenólise hepática e a secreção de glucagon, vão ter efeito aí que vão simular catecolaminas, né? Os tiazídicos, os diuréticos tiazídicos, como hidroclorotiazida e clortalidona, que vão reduzir a liberação de insulina porque eles diminuem potássio. E para a célula de insulina funcionar, ela precisa de potássio para funcionar corretamente. Então, vai ter menos insulina e maior resistência à insulina por causa disso. Vai ter algumas drogas que vão afetar as células beta e a sua secreção de insulina, como o raticida pirimilin, que é o Vacor, o nome comercial, que ele é tóxico para a célula beta e pode levar a um diabetes permanente por destruição de célula beta. Tem a pentamidina, que é um antiprotozoário que é usado para tratamento de pneumociste girovese, que também pode destruir célula beta pancreática. A fenitoína também vai inibir essa liberação de insulina pela célula beta. O interferon gama também vai estar associado a aumentar a resistência à insulina quando ele é utilizado. Vai ter drogas também que vão atuar aumentando a gliconeogênese hepática, que é o ácido nicotínico, que é a niacina, a vitamina B3, que é usado no tratamento de dislipidemia, que vai aumentar esse metabolismo de glicose. E o diazóxido, que é usado para casos de hipoglicemia hiperinsulinêmica, e ele vai ter uma função de inibir essa liberação de insulina pela célula beta. Esses são os fármacos principais associados à diabetes. A gente tem também a diabetes causada por pancreatopatias, onde o órgão responsável pela produção de insulina é afetado. Nesse caso, é uma diabetes que está associada a alguma doença hepática, né? É diabetes pancreatogênica, chamada de diabetes mellitus tipo 3C, tá? E é uma doença que vai afetar tanto o pâncreas exócrino quanto o pâncreas endócrino, tá? E as causas são doenças pancreáticas de forma geral. Pancreatite crônica, que é a principal,
pancreatite aguda, pode acontecer também mesmo no único episódio, trauma pancreático ou uma pancreatectomia, neoplasia hepática, fibrose cística, hemocromatose, pancreatopatia fibrocalculosa. E os mecanismos são a destruição de célula beta, por conta da doença pancreática, né? As diferenças com a diabetes tipo 2, onde tem uma resistência grande à insulina, aqui a deficiência é de insulina, e não resistência à insulina de forma geral, né? E a secreção reduzida de glucagon também interfere nessa doença, porque diminui tanto a insulina como o glucagon. E por reduzir a quantidade de glucagon, vai também levar um maior risco de hipoglicemia, porque você não consegue mobilizar a glicose também do fígado. Então, esse paciente tratado com insulina, ele vai ter uma chance muito maior de desenvolver um quadro de hipoglicemia. Clinicamente, esse diabetes pancreático ele vai ser caracterizado por ter esse alto risco de hipoglicemia, tá? Tem essa associação com a insuficiência exócrina pancreática, tem uma má absorção de nutrientes e tem essa deficiência de vitamina lipossolúvel A, D, E e K. E pode ter um quadro clínico variável e associado à doença de base pancreática dele. E para diagnosticar isso, a gente tem que ter uma doença pancreática, déficit de insulina associado à insuficiência exócrina do pâncreas, tem esse risco elevado de hipoglicemia e tem essa história de deficiências de vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. Testes laboratoriais que a gente pode concluir: glicemia de jejum, hemoglobina glicada, teste de função exócrina pancreática com a dosagem da elastase fecal e uma imagem pancreática com tomografia ou ressonância. Tratamento é a suplementação das vitaminas lipossolúveis, monitoramento mais rigoroso dessa glicemia, reposição das enzimas pancreáticas e insulinoterapia. Em relação agora aos critérios de diagnóstico de diabetes da ADA e da SBD. Para diagnosticar diabetes, a gente tem 4 exames. A gente precisa de ter um exame alterado em 2 ocasiões diferentes, exceto nos casos que você tem uma hiperglicemia franca sintomática. Esse só precisa de um exame só. Os 4 exames são glicemia de jejum, glicemia ao acaso, TOTG e hemoglobina glicada. Os valores para diagnóstico é glicemia de jejum 126 para cima, uma glicemia ao acaso de 200, um TOTG de 2 horas de 200, uma hemoglobina glicada de 6,5. Tá? Tem um valor intermediário aqui, que é o pré-diabetes, onde se você tiver com os valores dentro desse intervalo aqui, você está sendo classificado como pré-diabetes, que é a glicemia de jejum entre 100 e 125, TOTG entre 140 e 199 e hemoglobina glicada de 5,7 a 6,4. Tá? Na glicemia de jejum a gente precisa de 8 horas de jejum. No teste oral de tolerância à glicose, a gente administra 75 gramas de glicose, mede a glicemia com 2 horas. Na verdade, hoje mede com 1 hora e 2 horas, eu vou falar disso depois. Uma glicemia ao acaso seria aquela glicemia de 200 associada a sintomas, que aí só uma medida já daria ali o diagnóstico de diabetes. Glicemia mais 200 com sintomas de diabetes clássicos é diabetes. E uma hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5 no paciente assintomático também, né? Seria outro critério. Pré-diabetes seria aqueles valores intermediários, né? Que está aqui. E esse pré-diabetes é importante porque ele diz pra gente que o paciente tem um risco aumentado de desenvolver diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e síndrome metabólica no futuro, devendo ser acompanhado e mudar o estilo de vida, dieta, exercício físico, etc. Uma glicemia de 200 mg em teste oral de tolerância à glicose é diagnóstico de diabetes, mesmo sem sintomas. Isso, aí precisa de 2 ocasiões, né? E os sintomas inequívocos de hiperglicemia no diabetes compensado associado a uma glicemia de 200 são os 4 P's: poliúria, polidipsia, polifagia e perda ponderal. São os 4 sintomas clássicos. Em relação ao teste oral de tolerância à glicose, a gente tem a diferença hoje do teste oral de 1 hora e o teste oral de 2 horas. O
teste oral de tolerância à glicose, você dá 75 gramas de glicose para o paciente ingerir, você afere essa glicemia no jejum e após a ingestão com intervalo de 1 hora e de 2 horas. A diferença entre esses dois tempos, né? O teste oral de 1 hora, ele é usado mais recentemente e foi recomendado para detecção de diabetes mais precoce, é mais sensível para diagnosticar diabetes. E o de 2 horas é o método clássico, já usado há anos. O motivo para priorizar ou para utilizar o teste de 1 hora é que ele é mais sensível, tá? E ele prediz também o risco de desenvolver diabetes tipo 2 em indivíduos com pré-diabetes. O valor que a gente considera do teste oral de 1 hora é maior ou igual a 209, já dá o diagnóstico de diabetes tipo 2. E entre 155 e 208 indica risco aumentado de diabetes no futuro, tá? A recomendação hoje, indivíduo com pré-diabetes já diagnosticada, é recomendado realizar o teste oral de 1 hora para avaliar o risco de progressão para diabetes mellitus ou para a gente já diagnosticar diabetes se ele tiver um valor de 209 para cima. Se esse teste de 1 hora estiver entre 155 e 208, a gente mostra só que ele está com risco aumentado mesmo de desenvolver o diabetes no futuro. Em relação à hemoglobina glicada, é um exame que vai ter muita coisa que pode confundir esse exame. A hemoglobina glicada é um marcador glicêmico importante, mas pode ter vários valores falsos. As causas dessas inconsistências são situações que alteram a vida útil, o tamanho ou a morfologia da hemácia. Então, os fatores que reduzem a hemoglobina glicada, né, deixam ela falsamente baixa, são situações que reduzem a vida útil da hemácia. As hemácias são destruídas de uma forma mais precoce, antes de acumularem a glicação. Isso vai acontecer nas anemias hemolíticas, nas hemoglobinopatias, na anemia falciforme, na talassemia, na deficiência de G6PD, que vai gerar hemólise também, no uso de eritropoetina, porque vai produzir muita hemácia nova, vai estar com turnover muito alto, e na transfusão recente, e na gravidez, porque tem hemoglobina fetal. Tá? Os fatores que aumentam a hemoglobina glicada vão ser aqueles fatores que vão aumentar a vida útil da hemácia. E essas situações que aumentam a sobrevida vão deixar essa hemácia circulando mais tempo, acumulando mais a glicação nessa hemácia. Exemplo, a anemia ferropriva e a insuficiência renal crônica, que vai ter eritropoetina baixa. Em relação à função renal, pode alterar também a hemoglobina glicada. O doente com doença renal crônica dialítica terminal é um paciente que vai ter uma hemoglobina que não é confiável, porque ele vai usar a eritropoetina, vai ter a hemólise associada à uremia, vai ter uma anemia da doença crônica, vai dialisar. Então ele vai ter um monte de fatores que aumentam e que diminuem a hemoglobina glicada. Então é um exame que para o paciente renal crônico é muito complicado de usar. Em relação à atualização da Associação Americana de Diabetes, ela recomenda uma gestão melhor da obesidade, utilizando IMC, circunferência cintura-quadril, e o uso de medicamentos novos para tratar a obesidade, incluindo os agonistas de GLP-1 e os agonistas duplos de GIP e de GLP-1. Uma triagem mais importante, mais bem feita para a insuficiência cardíaca e para a doença arterial periférica, o uso do teplizumab. Teplizumab é um anticorpo monoclonal que tem o objetivo de retardar a progressão do diabetes tipo 1 naquele indivíduo que tem risco elevado, que tem alto anticorpo já diagnosticado, que já tem alguma disfunção de célula beta. A ADA recomenda considerar esse uso nos pacientes que têm 8 anos de idade, no estágio 2 da doença. Tecnologia para tratar diabetes também está sendo recomendada, utilizando os monitores contínuos de glicose desde o início do diagnóstico e o uso precoce de sistemas de infusão contínua de insulina. Esses dois casos no diabetes tipo 1, os monitores contínuos e a bomba de insulina, né? O sistema de infusão contínua.
imunização para vírus sincicial respiratório em adultos acima de 60 anos que têm diabetes, uma recomendação de imunização. E desintensificar o tratamento para reduzir a chance de hipoglicemia. O paciente que é mais frágil de hipoglicemia, evitar sulfonilureia e reduzir a dose de insulina quando for apropriado.